Fala minha galera, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo de novo na área com a galera, hoje para mais uma aula linda sobre regra de 3 simples. Pessoal, antes desse vídeo, vou pedir mais uma vez para a galera que ainda não está inscrita no canal, se inscreva no canal, curta os vídeos, compartilhe com os amigos e não esqueçam de ativar o sininho para receber os próximos vídeos, ok? Vamos começar nossa aulinha. Muito bem, galera, regra de 3. Hoje nós vamos falar sobre regra de 3 simples, que existe a regra simples e a regra de 3 composta, que será a nossa segunda aulinha, ok? Bom, nós vamos mexer com o que nessa matéria, pessoal? A matéria é fácil, é legal, só prestar atenção com o Titi. Aqui nós vamos estar analisando grandezas. Como assim, Titi, grandezas? Bom, a gente vai falar de tempo, que é uma grandeza tempo. A gente vai falar sobre velocidade, que é outra grandeza. A gente vai falar de uma grandeza capacidade, área de superfície, volume, ou seja, são várias grandezas que a gente vai analisar, certo? Como que a gente começa a montar o nosso exercíciozinho de regra de 3 simples? Nós vamos começar lendo o nosso probleminha e vamos montar 2 coluninhas, certo? Uma coluna com uma grandeza, a outra coluna com a outra grandeza que está lá no enunciado do nosso exercício. Vamos ler e montar para a galera entender. Vamos lá. Sabendo que 5 quilos de arroz custam R$12, quanto custarão 15 quilos de arroz? Então vamos escrever aqui desse jeito, olha bem, ó. Nós vamos colocar uma coluninha aqui, ó, para quilogramas, ó, quilogramas. Vamos botar aqui, ó, 5. Então nós temos aqui 5 quilos de arroz custam R$12. Vamos fazer agora uma outra coluninha aqui para colocar o valor aqui, ó, em dinheiro, ó, reais. R$12, beleza pura? Continuando, quanto custarão 15 quilos de arroz? Olha a perguntinha, quanto custarão? Ele quer que você ache o valor, certo? Mas a gente não sabe. E na matemática, quando a gente está procurando um valor que a gente não conhece, a gente chama de X e coloca lá no nosso exercício. Então, ó, quanto custarão 15 quilos? Então, quanto que vai custar aqui, ó? X. E na coluna do quilogramas eu coloco o quê? 15, na verdade? Aí você vem aqui, ó, e coloca aqui, ó, 2 barrinhas aqui para ligar o númerozinho. Beleza pura. Esse era o primeiro passo, ler o probleminha e montar as colunas das grandezas, ok? Bom, continuando. Agora, pessoal, você vai fazer assim, ó. Titi vai te ensinar de um jeito muito legalzinho, ó. Você vai vir aqui na coluna que tem o X e vai colocar uma bolinha aqui do lado dela, certo? E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar o que está acontecendo de uma coluna em relação à outra. E esse momento da aula é o primeiro caso que Titi está explicando, que vai ser o caso de regra de 3 simples, no caso diretamente proporcional. Vamos entender agora o que eu estou falando. Vamos lá. Bom, nós vamos na coluna do X colocar uma bolinha e agora vamos fazer uma historinha que é bom você fazer sempre da coluna que não tem o X, perguntando para a coluna do X. Então vai ficar assim, ó. Na compra de 5 quilos de arroz, eu vou gastar R$12. Ok. E para comprar 15 quilos de arroz, eu vou gastar mais ou menos dinheiro, pessoal? Vai ser mais barato ou mais caro? Vai ser mais caro, não é? Então vai ser um valor maior do que 12, não vai aumentar aqui a minha ideia? Deu para entender? Ó, 5 quilos de arroz, você vai gastar R$12. Mas para comprar 15 quilos é bem mais do que 5, não é? Então aqui também vai ser mais caro. Ou seja, o valor aqui nessa coluna vai aumentar, não vai? Essa palavrinha que é a chave, ó, vai aumentar. E a quantidade de quilos de arroz também não aumentou? Olha, então presta atenção na matéria. Você falou a mesma palavra nas 2 colunas. Uma aumenta, a outra também aumenta. Então, quando eu falo a mesma palavra, o pensamento é o quê? Diretamente proporcional. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai na outra coluna aqui, ó, e também vai colocar uma bolinha, igual você colocou aqui na coluna do X. Titi, deixa eu entender isso agora. Agora pensa comigo, olha. Qualquer aluninho que olhar para esse probleminha vai falar, nossa, tem bolinha e bolinha. O que quer dizer bolinha e bolinha? São 2 figuras iguais.
Então, se tem duas figuras iguais, bolinha e bolinha, na minha cabeça eu entendi que o pensamento foi diretamente proporcional. Deu para entender o raciocínio? Agora, como é que calcula, pessoal? Toda vez que o pensamento for diretamente proporcional e der bolinha com bolinha, nós vamos simplesmente multiplicar cruzado aqui, ó, tá? Que é um cálculo básico de proporção. Aí você vai fazer assim, ó, a Titi vai resolver para você, ó. 5 vezes x vai dar 5x. É igual a 15 vezes 12, 180. Aí eu vou ter x que é igual a 180. Vou passar o 5 que está multiplicando aqui para baixo, dividindo, ok? Vamos terminar aqui, ó. Então o x vai ser igual a 180 dividido por 5 vai dar 36. Mas 36 o quê, Titi? O probleminha perguntou para a gente. Ele quer saber o quê? Quanto custarão 15 quilos de arroz? Ele quer saber o valor. Quanto que vai custar? Então, 36 reais. Ok, pessoal? Foi sossegadinho nesse pensamento, né? Agora que nós já entendemos essa montagem, colocar as bolinhas, vamos para o outro probleminha que agora vai ficar muito fácil. Vamos lá. 6 costureiras confeccionam 90 blusas em uma semana. 4 costureiras confeccionarão quantas blusas em uma semana? Então vamos lá montar as nossas duas coluninhas, beleza pura? Vamos lá, ó. Eu vou ter a coluna aqui que eu vou chamar de C, de costureiras. Então eu vou ter 6 costureiras confeccionam 90 blusas por semana. Então vamos botar a coluninha aqui, pessoal, de 90 blusas, ok? Continuando. 4 costureiras, ó, costureira embaixo de costureira. Então, 4 costureiras confeccionarão quantas blusas? Agora ele quer saber quantas, quantidade de blusas. Mas se é um valor que eu não conheço, a gente chama de quê? De X, ok. Então, vamos lá, coloca aqui 2 tracinhos aqui para ligar. E aí, como é que Titi explicou lá no outro para você? O que a gente faz, ó? A gente vai aqui na coluna do X e coloca uma bolinha, não é verdade? Vamos botar uma bolinha aqui bonitinha aqui, ó, beleza. E agora, pessoal, nós vamos fazer uma historinha sempre da coluna que não tem o X, perguntando para a coluna do X. Então vai ficar assim, vamos lá, ó. Eu tenho lá 6 costureiras trabalhando lá na minha fábrica, na minha lojinha, certo? 6 costureiras trabalhando e elas conseguem fazer 90 blusas por semana. Aí, se eu tiver agora só 4 costureiras, vai lá que 2 passaram mal, né? 2 foram embora e eu só fiquei com 4 pessoas trabalhando. Pensa, se eu tinha 6 costureiras trabalhando, elas conseguiam fazer 90 blusas por semana. Agora, se eu só tenho 4 costureiras trabalhando, a minha produção vai cair um pouquinho, não é verdade? Então, a quantidade de blusas vai o quê? Diminuir. E a quantidade de costureiras também fez o quê? Diminuiu. Pois é, falei a mesma palavra, não é verdade? Diminuiu e diminuiu as minhas colunas. Uma coluna diminuiu, a outra também diminuiu. É a mesma palavra. Lembra que aqui Titi falou no primeiro que aqui, ó, a quantidade de valor aqui do preço ia aumentar e a quantidade de quilos de arroz também ia aumentar, lembra? Então não importa se eu falo aumenta e aumenta ou se eu falo diminui e diminui. Se no probleminha você falar a mesma palavra, o seu pensamento é o quê? Diretamente proporcional. Deu para entender? Aí o que a gente faz? Se a gente já colocou a bolinha aqui na coluna do X, a gente vai na outra coluninha e também coloca uma bolinha, porque tem que ser a mesma figura, ok? Então quem olhar para esse probleminha também e ver bolinha e bolinha vai pensar, ó, desenho igual. Se a figurinha é igual, o pensamento é diretamente proporcional, beleza? E aí, para resolver, ó, é só vir aqui e multiplicar cruzado, ok? Titi vai resolver para você aqui, ó. Então vamos lá. 6 vezes x, 6x, igual a 4 vezes 90, 360. Aí eu vou ter x é igual a 360. Vamos passar o 6 para cá dividindo. Para finalizar aqui, ó, eu tenho x é igual a 360 dividido por 6 vai dar 60. Mas 60 o quê, Titi? O que ele perguntou? 4 costureiras confeccionaram quantas blusas em uma semana? Então ele quer a quantidade de blusas. Pois é, descobrimos aqui, ó, 60 blusas.
Ok, galerinha? Foi tranquilaço? Pessoal, nós fizemos aqui 2 exemplos de regra de 3 simples, no caso diretamente proporcional. Agora a Titi vai fazer mais 2 exemplos do outro caso, certo? Que é inversamente proporcional. Fica aí, continua com o Titi, hein? Então, galerinha, continuando agora, vamos fazer os 2 exemplos de regra de 3 simples, no caso inversamente proporcional. Vamos lá. Muito bem. Continuando com aquele nosso mesmo critério, né? Vamos ler o probleminha, identificar as grandezas, né? E montar as 2 coluninhas. Vem com o Titi. Carlos lê um livro em 4 dias, lendo 30 páginas por dia. Se tivesse lido 10 páginas por dia, em quantos dias ele teria lido o mesmo livro? Então vamos montar aquelas coluninhas com os dados, igual nós fizemos no outro problema. Vamos lá. Carlos leu um livro em 4 dias. Vamos botar aqui, a coluna para dias. 4. Lendo 30 páginas por dia. Vamos botar aqui, ó, páginas por dia. PD aqui, ó, P barra D. Então foram 30 páginas por dia. Se ele tivesse lido 10 páginas por dia, lembra a grandeza aqui, ó, embaixo da mesma, ó, quantidade de páginas aqui, ó, embaixo de quantidade de páginas. A pergunta foi o quê? Em quantos dias ele teria lido o mesmo livro? Então ele quer a quantidade de dias. Lembra? Quando não sabemos o dia, o que ele está pedindo, a gente usa o que na matemática? Um valor desconhecido. Usa a letrinha X. Então vamos colocar aqui, ó, o X. Agora colocando aquelas 2 barrinhas aqui para ligar, como é que nós fizemos, galera, o nosso outro pensamento, hein? Ó, a gente vai na coluna que tem um X aqui, ó, e coloca uma bolinha, certo? E agora vamos fazer o quê? Aquela historinha que sempre vai da coluna que não tem um X, perguntando para a coluna do X. Então vamos fazer a historinha? Vamos lá. Olha, se Carlos, lendo 30 páginas por dia, ele demorou 4 dias para acabar o livro, vamos pensar. Se ele fosse ler somente 10 páginas por dia, pessoal, ele estava meio cansado, estava meio sem tempo, ele só leu 10 páginas e fechou o livro. Aí todo dia, lê 10 e para, só lê, ou pensa com o Titi, lendo 30 por dia, demora 4 dias para ler o livro. E se ele for ler somente 10 páginas por dia, ele vai demorar mais tempo para acabar o livro, não é verdade? Então a quantidade de dias aqui vai fazer o quê? Aumentar, não é verdade? Vamos lá, a quantidade de páginas lidas por dia diminuiu, mas a quantidade de dias para ele acabar de ler o livro vai aumentar. Olha as palavrinhas que você usou. Uma aumenta e a outra diminui. Não é verdade? Se você falou palavras contrárias, qual o seu pensamento? O pensamento é inversamente proporcional, que nós estamos analisando agora nesse momento. O que nós vamos fazer então? Se deu o inverso, e aqui você já colocou uma bolinha, você vem nessa outra coluninha e coloca, sabe o que, pessoal? Um quadradinho. Por que, Titi? Porque quem pegar agora esse exercício, olhar para esse videozinho, vai fazer assim, ó, bolinha com quadrado. São coisas diferentes. Se você tem 2 desenhos diferentes, você fica com aquela ideia na sua cabeça. Eu pensei 2 coisinhas diferentes. Um aumenta, o outro diminui. Então meu pensamento foi o quê? Inversamente proporcional. E para fechar esse cálculo, como é que resolve, Titi, quando for assim? Multiplica reto, legal? Então a Titi vai resolver essa continha para vocês terminar aqui, ó. Vamos lá. X vezes 10 vai dar 10x. Igual 4 vezes 30, 120. Vamos terminar aqui em cima aqui, ó. Então x vai ser igual, ó, a 120, pessoal. Esse 10 que está multiplicando, né, assim, passa lá para baixo dividindo, e aqui basta a gente cortar zerinho com zerinho. Que quer dizer o que isso na matemática? É a mesma coisa que você simplificar por 10 o numerador e o denominador da fração, certo? Então sobrou o que aqui? 12. Mais 12 o que, Titi? O que ele está pedindo no exercício? Ó, em quantos dias ele teria lido o mesmo livro? Ele está querendo achar a quantidade de dias. É só escrever aqui, ó. 12 dias. Acabamos mais esse exercício, beleza pura? Vamos fazer o outro ali. Então, esse aqui para terminar, galera. Vamos lá. Um carro faz o percurso em 5 horas a uma velocidade de 80 km por hora. Em quanto tempo esse carro fará o mesmo percurso a uma velocidade de 100 km por hora?
vamos montar as nossas duas coluninhas com as grandezas, beleza? Para fazer a análise do exercício. Vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, um carro faz um percurso em 5 horas. Vamos botar a coluninha aqui para horas. 5 horas. A uma velocidade de 80 km por hora. Vamos botar uma coluninha para km por hora, que é a velocidade do carro, certo? 80. Continuando. Em quanto tempo? Então eu quero saber em quanto tempo. Então eu vou o que? Aonde? Eu quero saber hora. As horas, procurando em quanto tempo ele vai fazer essa viagem. Se eu não sei, isso é um valor desconhecido no meu probleminha, eu vou chamar de X. Aqui, ó. Então vamos lá. Em quanto tempo esse carro fará o mesmo percurso a uma velocidade de 100 km por hora? Coloca aqui, ó, velocidade embaixo de velocidade, certo? Tempo aqui, ó, hora embaixo de hora. Então a análise tem que ser devagarinho desse jeito. Vamos colocar duas barrinhas aqui. Agora, como é que nós vamos pensar, pessoal? Você vai na coluninha que tem um X e coloca uma bolinha, certo? Agora vamos fazer aquela historinha que a gente falou, sempre da coluninha que não tem o X, perguntando para a coluna do X. Então vai ficar assim, ó. Se esse carro tiver uma velocidade de 80 km por hora, ele demora 5 horas para fazer esse percurso. Vamos lá, ele vai de uma cidade até a outra, demora 5 horas. Agora imagina, esse carro, o cara acelera mais o carro, o cara está correndo lá 100 km por hora, pessoal. O que vem na minha cabeça? Se o carro está correndo, está mais rápido, quer dizer que ele vai chegar lá mais cedo, não vai? Na outra cidade? Ó, Titi, então se eu aumento a velocidade, o tempo da viagem faz o quê? Diminui. Pensa, uma situação aumenta e a outra diminui. Se você falou palavras contrárias, aumenta e diminui, é porque seu pensamento é o quê? Ó, inversamente proporcional, que é o caso que nós estamos analisando agora. Deu para entender? Então vamos lá. Se o pensamento for inverso, e aqui eu já tinha colocado uma bolinha, eu vou na outra coluninha e coloco o que, pessoal? Um quadradinho. Ah, Titi, estou entendendo. Então quer dizer que está botando um quadradinho? Porque bolinha com quadrado são figuras diferentes. Qualquer aluno que olhar para esse desenho aqui, ó, bolinha e quadradinho, ele vai pensar, bom, se uma figura é diferente da outra, então o pensamento não foi igual. É isso que você vai guardar na sua cabecinha, beleza? Então o pensamento vai ser inversamente proporcional. E como é que resolve isso? Multiplicando reto aqui assim, ó, reto. Então vou finalizar para vocês, vamos lá. X vezes 100, vou ter aqui, ó, 100x, igual 5 vezes 80, 400. Para acabar mais esse probleminha, finalizar nossa aulinha de hoje, ó, x vai ser igual a 400, o 100 aqui que está multiplicando, passa lá para baixo, dividindo. Basta você vir aqui, ó, e cortar 2 zeros de cima com 2 zeros de baixo, que é a mesma coisa, se você quiser pensar, que você simplificou por 100, o numerador e o denominador. Sobrou o que para gente? 4. E a pergunta é o que, ó? Em quanto tempo esse carro fará o percurso, pessoal? Então a resposta ele quer a quantidade de horas. Você vai lá e responde, ó, 4 horas. Escreve aqui. Acabou, beleza, minha galera? Gostaram da aulinha? Deu para entender? Pessoal, não perca a próxima aula que a gente vai falar sobre regra de 3 composta, tá legal? Aguardo vocês até o próximo vídeo. Fiquem com Deus!